E o deputado Nicolas Ferreira quebrou o pau e partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que ele vai falar aqui, pessoal. O deputado Nicolas Ferreira vai revelar algo seríssimo que está acontecendo ali em Brasília, principalmente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Confira essa fala agora do Nicolas Ferreira, porque este vídeo está viralizando com esta fala dele e nós voltamos em seguida. Já dá um like e se inscreva aqui no canal. Vamos para essa matéria. O Alexandre de Moraes, você percebe que ele detém tanto poder a ponto de acabar com a vida de pessoas inocentes. Então, assim, o poder realmente mostra quem são as pessoas. Quem era o ministro Alexandre de Moraes? Ele era o cara da segurança, da segurança pública aqui do Alckmin, que inclusive estava nas manifestações contra a Dilma no impeachment, na Avenida da Paulista, junto com a Aécio, junto com o Alckmin. O cara virou ministro do Supremo. Antes, as teses dele eram antagônicas ao que ele defende agora. Tem uma entrevista dele falando na Jovem Pan que o poder tem que ser descentralizado, que uma pessoa não pode ter essas decisões monocráticas, e agora o cara faz exatamente isso. Você tem noção que eu perdi minha rede social durante 1 mês ou 2, e até hoje eu não sei o porquê. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso. Hoje nós temos pessoas tirânicas no nosso país. Brasília e Brasil, ele tem um dinheiro gigantesco. Gigantesco. Pra vocês terem ideia, em 1 ano, só o STF, tá? Só os 11 ministros, gastaram quase R$1 bilhão. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Irmão, é dinheiro até, fala chega, 160 bilhões de reais que o judiciário gasta. A nossa justiça é a justiça mais cara do mundo, 1,6% do PIB brasileiro. Tem algumas coisas, bicho, que não entram na minha cabeça. Por exemplo, quem julga os ministros do STF? Eu não sei. Então, é o Senado. Tá bom. É o Senado. Uhum. Chuta quem julga os senadores. Não sei também. O STF. Ah, entendi. Então, mano, é jogo de compadre, pô. Sim. Eu nunca vou abrir o impeachment contra um ministro do STF. Por quê? Porque o ministro tem STF que me julga. Sim. Então, assim, esses freios e contrapesos muitas vezes são para inglês ver. Não é uma questão de, você está sendo contra isso porque você é bolsonarista. Acorda. Deixa de ter só Deus neurônio na cabeça de eu sou pró e contra. Você está negando que o cara tá cometendo atrocidades porque isso está sendo contra a direita e quando for contra a esquerda? Uhum. E aí, o que vai acontecer? Porque a vida muda. Antigamente o Alckmin tava batendo no Lula, hoje ele é o vice do Lula. E se o jogo virar? O que vocês vão querer? Democracia ou tirania? Você tá entendendo? Então, assim, pra mim o poder realmente revela quem são as pessoas. O Pablo é atípico. É o seguinte, o Pablo na eleição passada, ele de presidente, ele fez algo que eu achei no mínimo desonesto, que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, hein, bicho, que ia ter isso aqui real. O nego vai achar que foi combinado. Porque realmente tava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo: o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele muitas vezes nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava eles de Luiz e Jair. Pra poder, tipo, Messias, sei lá. Pra poder... É coisa de PNL lá, dessas coisas. Do Pablo. Eu não achei isso justo, tá? E é uma pessoa que, assim como todas as outras que aparecem na minha vida, eu não tô falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar pra mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dória era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos pra você confiar em alguém. Então, eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele tá falando aquilo que eu quero ouvir. Ele precisa passar por algo pra eu falar, não. Ele realmente é dos nossos. Eu não colocaria ele, obviamente, como CDC. Eu não acho que ele é uma má pessoa no sentido ético. Ajudou extremamente o Rio Grande do Sul. Ele esteve lá, inclusive, na audiência do Paulo Pimenta. Cumprimentei ele e tudo. Mas, pra mim, não passa disso. Pra mim, não passa como qualquer uma outra pessoa que... Pra mim, tá? Não tô falando pra você fazer isso, não. Sim. Tô falando que, pra mim, eu coloco as pessoas em um tempo de avaliação. Tá bom. Nicolas, mas por que você é o melhor? Não. É porque eu faço isso com tudo.
Eu fiz isso com a minha esposa pra poder casar. Eu vou casar com a pessoa que não passou pelo crivo do Trabalhar. tempo. É, tem que... Eu fiz isso com o presidente da República. Eu fiz isso com os meus votos pra deputado estadual. Fiz isso com os meus amigos. Ora, eu preciso... Quando eu demonstro confiança pra alguém, eu preciso entender que isso tem um peso. Hoje, somando tudo, eu tenho 25 milhões de seguidores. Se eu dou um aval pra alguém, eu preciso dar o devido valor à minha confiança. Uhum. Caso contrário, todo mundo é meu amigo, todo mundo tá tranquilo. E é muito mais fácil, no âmbito político, as pessoas abraçarem qualquer um que chega. Porque isso é muito conveniente, não é mesmo? O cara, talvez, hoje o Pablo Marçal tá no hype. E daqui a pouco? Eu não quero estar com as pessoas só porque elas estão no hype. Entendi. Eu quero estar com as pessoas porque eu confio nelas. Então, até então, pra mim, o Pablo Marçal, ele tá nessa linha do tempo pra mim, de confiança. Tá? Agora, ele, obviamente, comparado com o Boulos da vida, pô, né, galera, não tem dúvidas, né? Então tu acha que, assim, na tua opinião, o Marçal, ele podia ficar onde ele tá agora, fazendo tudo que ele tá fazendo? Eu gosto do jeito que ele mais sai da política ou não, ou de repente não... Não, eu entra jamais vou nessa. falar pra alguém entrar ou não na política. Entra... Isso é a decisão dele. Ele é um cara adulto, pai de família, ele faz a decisão Sim. que ele tomar. Quem sou eu pra poder decidir o futuro de alguém? Sim. Eu só digo o seguinte, eu, Nicolas, eu coloco qualquer pessoa que vai entrar na política num tempo de avaliação. Eu preciso, tá bom. eu preciso, Uhum. eu preciso Eu gostei dessa aí. eu preciso ter o tempo de confiança, cara, dessa pessoa ainda. Pra sentir se vai pra um lado pro outro, às vezes pode, né? Tipo assim, poxa, isso aqui, entenda, porque a galera do Pablo Marçal, eles são muito, muito assim. Tipo, meu irmão, talvez isso aqui pra alguns possa soar como ofensa, e ele sabe que não é. Ele sabe que eu não sou um cara que eu vou falar nas costas dele, tanto que eu tô falando aqui no podcast. Claro. As pessoas precisam compreender que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente discute, é porque a vida é mais complexa do que, como eu disse anteriormente, só 880. O Pablo, isso aqui não é pra poder... tô queimando ele, eu tô falando coisa contrária, tô fazendo campanha pra um fulano de tal. Entendi. Gente, eu não falei sobre o apoio de ninguém pra São Paulo. Ninguém. Só óbvio que eu só não vou apoiar o Boulos. Mas eu não falei meu apoio de ninguém. Ele, por exemplo, na campanha de presidente, foi lá até o Janones. Porque o Janones era candidato a presidente. Ele foi, tipo assim, fazer um bate-papo pra poder pegar... E agora fez com Dória. Cara, eu não sei se é imaturidade, ingenuidade ou qualquer outra coisa, mas não dá. O Bolsonaro, cara, é o seguinte... É o que o Olavo um dia descreveu ele e eu quero ler aqui pra ficar exatamente perfeito. Porque eu não quero perder contra o Bolsonaro. O Olavo fala o seguinte, olha... não vou achar aqui. Ele fala, olha, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, mas contra ele só tem FDP, man. Uhum. Então, assim, você percebe que ele foi um cara que mudou o Brasil no sentido político. Há um Brasil antes e depois do Bolsonaro. Assim, no termos de patriotismo, no termos de você ficar ligado na política. Você pode discordar da forma que ele fala, das vezes, do tom que ele fala, mas ele é um cara extremamente verdadeiro, genuíno, uma pessoa autêntica. Do jeito que ele tá aqui com você nas câmeras, ele também é nos bastidores. Eu acho legal isso aí, velho. Eu gosto muito disso aí. Eu já vi o Bolsonaro em momentos extremamente frágil, vulnerável, e de que realmente ele foi extremamente transparente. Ele não quis se mostrar um capitão, ele quis se mostrar um ser humano. Uhum. Então, pra mim, cara, toda pessoa que enfrenta Globo, STF, esquerda, MST, movimento LGBT, essa galera, todo mundo, e ao mesmo tempo, pra mim ele tem minha admiração. Pra mim ele é uma das pessoas que realmente me inspira coragem. E por que ele não pode se eleger de novo assim? Isso eu não sei te dizer, porque como eu te falei, Ele foi né? Faixa pego, branca né? total, né? Ele foi pego com dinheiro na cueca. Não foi não, pô. Achei que tinha sido. Ele foi pego na lista do Odebrecht, não ficou sabendo? Não. Não, ele também não foi, é por isso, né? É porque ele fez uma reunião com os embaixadores, cara. Sim. Foi por isso que ele tá inelegível. A Dilma, que cometeu crime de responsabilidade e fez uma pedalada fiscal, ela não teve seus direitos cassados e hoje ela saiu de assaltante de banco para presidente de banco. Olha só, vê se não é uma história de se admirar. E quem decide? Eu vou te falar bem a real, como faixa branca, mas quem decide que ele não pode se eleger mais? O TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom. Então, E agora, no próximo ano, né? Agora é a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, mas no ano das eleições será o ministro Cássio Nunes e o vice, o André Mendonça.
Por exemplo, não tem mais volta a isso? Pois é, Não tem mais- há possibilidade e probabilidade. Tem a possibilidade da gente morrer agora? Sim. Sim. A probabilidade? Muito pequena. Nós estamos seguros aqui. Do mesmo jeito. Nego, tá comigo, né? Pois é. Pois é, cara. Nego, tá a comigo. possibilidade do cara que entrar aqui morrer? Sim. Probabilidade altíssima. Não, a Mas- porta blindada aqui, é outro não, nível, não rapaz. esquece. Tu viu, né? Vi, pô. É aquela coisa. Há possibilidade, sim. A probabilidade, eu não sei se é alta, porque realmente tem todo um cenário jurídico e de forças que não Tá bom. querem que ele se elege de novo. Saiu pesquisa agora que se o Bolsonaro sair hoje contra o Lula, o Bolsonaro ganha. Entendi. Então, nossos, né? dos nossos, como é que tu podia falar que é dos nossos Master a Full ou a Full Master, né? É do nossos full pistola, mesmo. Tá ligado? Dos nossos pra caramba. Tá aí, pessoal, você viu o Nicolas Ferreira falando tudo o que ele pensa ali a respeito do sistema judiciário, a respeito do poder ali em Brasília. E como ele falou, pessoal, são milhões e bilhões, na verdade, que correm ali em Brasília. E o poder realmente, ele não corrompe as pessoas. Ele manifesta e revela quem a pessoa realmente é. Mas agora nós vamos mostrar, pessoal, uma outra fala também do deputado Nicolas Ferreira, onde ele vai trazer aqui uma questão sobre o Lula. Agora ele vai falar diretamente sobre o Lula. Como pode um presidente que tem mais de 60 milhões de votos não conseguir sair nas ruas? Olha só, porque o Nicolas detonou, partiu para cima e o Lula não gostou desta fala que você vai ver agora. Confira. Um dia histórico para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, a posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo, de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições, ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora simplesmente ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato solucionar os problemas tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro do ano passado e agora bateu mais um recorde, mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge, ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que infelizmente dá passos largos
a de fato não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso, ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula, e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República, então Dilma. Hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto, falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso. Então fiquem em paz, porque olha lá, ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir, mas vai ouvir. Eu tenho mais 20 segundos, vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente, pelo visto o senhor não é, mas eu vou aguardar. Falta mais 10 segundos, mais 10 segundos, 9 agora, 8, 7 agora, senhor presidente, faltam 5, 4, viva a democracia que o senhor nunca aplica na sua vida. Então tá aí, pessoal, Nicolas Ferreira, mais uma vez, esse deputado corajoso de Minas Gerais, que já foi vereador e foi o 3º mais votado do Brasil de toda a história como deputado federal, está quebrando o pau e colocando muita gente aí com a pulga atrás da orelha. E é claro, pessoal, a oposição, a esquerda não gosta, detesta desse moleque, como eles gostam de chamar, mas que é um grande homem e tem feito o seu trabalho ali na política
E muitos dizem que daqui a 8 anos, quando ele puder se eleger para presidente do Brasil, ele tem grande chance sim de chegar, porque depois de Bolsonaro, nós temos que convir aqui que é a maior voz da direita. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha. O Nicolas tem chance ou não de chegar à presidência deste país? Olha só, pessoal, ele tem 28 anos, né? É um rapaz novo ainda, já foi vereador, deputado federal. Quer dizer, para ser presidente precisa ter 35 anos. Isso ele vai ter só lá em 2034, se não me engano. Então, quer dizer, falta um pouco de tempo aí para frente. Só que daqui até lá, pessoal, tem muita água para passar debaixo da ponte. E aí, o que você acha? Quem que tem chance aí de chegar nas próximas eleições? Será que Bolsonaro, eles vão deixar ele concorrer ali nas próximas eleições? Porque quem vai ser o presidente ali do TSE e o vice vai ser o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eles vão refrescar, vão rever ali esses processos, porque se o Lula foi descondenado por causa de um CEP, né? Tirou de Curitiba, passou para Brasília. Nós acreditamos também que nesse país tudo pode acontecer, Bolsonaro possa vir a concorrer em 2026. E outra coisa, pessoal, saiu uma pesquisa aí há pouco tempo atrás, comparando um possível cenário hoje em dia, na disputa entre Lula e Bolsonaro ganha disparado. Inclusive, se colocasse na concorrência ali na disputa Michele Bolsonaro contra o Lula, a Michele ganharia também. É a pesquisa que saiu aí, pessoal. Você pode dar um Google aí, você vai ver os detalhes dessa pesquisa. Então, pessoal, nós estamos aqui para colocar a verdade. Realmente é um absurdo essa tirania, esse ativismo judiciário. Uma pessoa manda em todo o país, em todo o sistema. Mas nós sabemos, pessoal, que existem poderes, interesses maiores até mesmo do que os próprios ministros do STF, que controlam, e até mesmo, deixando aqui um spoiler, porque a gente não pode falar tudo, existe até mesmo um controle internacional, né? Nós temos aí comunismo, ditaduras aí em grandes países como Rússia, Coreia do Norte e até outros países que podem sim estar comandando a política aqui no Brasil, porque o comércio brasileiro movimenta bilhões e bilhões no mundo inteiro. Então é claro, né, pessoal? Ninguém vai querer que a direita dirija esse país se lá fora a esquerda que comanda. Mas nós vamos ter neste ano aí as eleições ali nos Estados Unidos, por exemplo, onde Donald Trump tem grande chance de levar. E aí, pessoal, ele ganhando lá, é claro, a esquerda vai ficar mais fraca no mundo afora. É possível também que ali na França, nas próximas eleições, o Emmanuel Macron perca também, e aí a esquerda perde força, e isso contribui para nós aqui brasileiros. Porque nós sabemos, pessoal, vamos falar a verdade, não tem nenhum lugar nesse planeta onde o comunismo, o socialismo imperou e o povo foi beneficiado de verdade, o povo prosperou, teve mais saúde, segurança e educação. Só não tem nenhum lugar, e não vai ser aqui nesse país que isso vai acontecer. Nós somos roubados há décadas e décadas, e todo mundo sabe disso, mas eles querem esconder essa verdade. Mas nós vamos continuar por aqui, mostrando aquilo que o povo brasileiro quer ver, que é o quê? Aquilo que acontece ali em Brasília, que a mídia velha não mostra. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem um link aqui embaixo, você clica e se inscreve, e é gratuito, e aí você fica sabendo de todas as novas matérias sobre esses assuntos de política. Dá um like nesse vídeo, pega o link também, compartilha ele nos grupos de WhatsApp, nos grupos da família, porque aí todos vão saber da verdade, tá bom? Forte abraço e até a próxima.